Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir, estamos aqui mais uma vez para o Tempo de Despertar o Ser, um grupo de estudo do Movimento Espírita Francisco de Assis, Dourados, Mato Grosso do Sul. É com muita honra que adentramos o seu lar. Vamos lá, o bom dia dessa sala maravilhosa, né? Estamos aqui em 5 hoje. Vou passar o bom dia aí para o seu Luiz. Seu Luiz, bom dia. Bom dia. Agradeço a oportunidade de estarmos juntos novamente aqui para reflexionar sobre o livro e sobre a vida. Obrigado. Muito obrigada, seu Luiz. Dona Miriam, seu bom dia. Bom dia, meus queridos. Um grande domingo de luz, né, que nós vamos nos encher de coração esses ensinamentos que o nosso irmão Sebastião nos passa. Um ótimo domingo, um ótimo estudo, que aproveitamos cada segundo. Bom dia, seu Eurípides. Bom dia a todos. E o meu desejo é que todos, não só nós, a equipe de estudos, mas todos que participam direto e indiretamente, sintam-se acolhidos por Jesus, por essa equipe, por todo esse estudo que vamos receber hoje, porque, graças a Deus, nós temos tido muitas bênçãos em nossa vida, então somos gratos. Gratidão e que todos se sintam acolhidos. Um excelente domingo a todos. Bom dia, Sebastião. Um magnífico dia para todos nós. Que a paz do Cristo, a paz de Deus, possa sensibilizar nossas consciências, harmonizar nossas mentes e também realinhar os nossos chakras e a conexão deste com o nosso corpo físico para uma assimilação a partir do nosso cérebro físico, que tem condição de interpretar a consciência, a inteligência, os pensamentos e as emoções. Magnífico. Para iniciarmos, né, você que está aí com a nossa obra, eu não comentei, mas às vezes tem gente nova no grupo, né? Nós estamos estudando aí, lá o Eurípides já está mostrando, né, o despertar da consciência de sal da terra à luz do mundo. Quem não tem, né, pode nos procurar aqui em Dourados e também vou deixar na descrição, se a nossa amiga, eu acho que ela não está aí, a Pâmela. Se a Pâmela estiver por aí também puder compartilhar com vocês os contatos que vocês podem obter essa obra, né, O Despertar da Consciência de Sal da Terra, Luz do Mundo, que é de uma série, O Despertar da Consciência, né? Então nós já estamos no segundo livro, né? O primeiro é Do Átomo ao Anjo. Às vezes você tem interesse de conhecer um pouco mais. Esse aqui vou colocar assim, é mais ciência, o que é, definições. E aqui é o como fazer já, né? Nós vamos ver hoje como que a gente age para poder se transformar em seres de luz, né? Então, a nossa aqui descreve a jornada de um átomo até chegar um espírito puro, anjo. E aqui é a prática de como eu vou fazer, né? Como eu vou trabalhar isso dentro de mim. Porque as verdades já foram ditas há tanto tempo, né? Eu e você já ouvimos de Jesus há tanto tempo as verdades, desde a época de Moisés, ou muito antes, né, Sebastião? Vem sendo revelada a verdade da essência. A verdade, qual que é a verdade? A verdade é muito complexa. Não, a verdade é que eu sou espírito, você é espírito, somos essencialmente espíritos. Essa é a grande verdade. E aí, dentro desse contexto, como estou na matéria, o que fazer, para que fazer, né? E aí a gente vai desenvolver-se em seres melhor. Então, a busca da doutrina dos espíritos, nesse livro, que a gente está começando a introdução agora, lá na página 45, descreve para nós a função do espiritismo dentro do nosso planeta, né? Então, vem esclarecer sobre a natureza, a sua grande finalidade. Eu acho que nem eu nem você tínhamos pensado nisso, né?
Achamos que a natureza, Sebastião, foi criada para nossa contemplação e a nossa alegria. Nossa, é a fábrica, é a indústria de Deus para tudo que vai dar continuidade nesse processo. Então, né, Ernesto Bozano, através desse espírito que ele trabalhou aqui, junto com ele, na escrita, agora perdi, o William Barré, né? Foi o William Barré ou Ernesto Bozano? Os dois falaram, o Ernesto Bozano falou e depois colocou a citação do William Barré para confirmar o que ele já acreditava. Exatamente. Então, nada existe, meu amigo, minha amiga, por acaso. Está tudo aí dentro da ordem divina. E nós estamos na ordem. Por mais na sua desorganização, porque o grande problema é as nossas forças egóicas ainda, né? Então, o nosso ego falando e a gente achando que vai dominar e controlar o tempo, o espaço, a vida. Isso só acontece através do respeito, né, do amor, da disciplina para com a humanidade e para conosco mesmo. Então, é um processo, tá ok? E eu acho que nós podemos hoje, Sebastião, começar pela leitura e depois a explicação, porque nós acabamos não lendo, né, na semana passada, se você concordar. Então tá. Eu sei que está todo mundo brigando ali, seu Luiz, dona Miriam, Eurípides. Quem gostaria de começar a leitura aí? Está na página 46, por intermédio dos espíritos missionários. Adriana, eu não estou legal da voz, né? Tem uma hora vai falhar, então é melhor um dos outros meninos aí passar a fala. Eu vou ler. Seu Luiz leu a aula passada, né? Dessa vez eu fico com a missão. Tudo bem? Tudo. Vamos lá. Por intermédio dos espíritos missionários, em diferentes épocas, conforme o nível de entendimento dos povos, segundo a sua cultura, esses convites são as luzes primaciais do espiritismo, sob diferentes roupagens, uma vez que o ensino universal dos espíritos é o cristianismo redivivo. Somente o nome da Boa Nova nos aparece distinto, mas trata-se do mesmo pensamento estrutural e da mesma essência educativa fundamental. Não por acaso, Bezerra de Menezes e Kardec, o Kardec brasileiro, e Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, recomendam-nos nos estimulam a observar, no contexto em que ora atuamos, duas velhas novidades, a caridade iluminativa e a verdade libertária. A caridade está nos procurando por várias modalidades. É uma das mais sublimes é a de ajudar ao próximo no que se refere ao esclarecimento, onde poderemos conhecer a verdade e mostrá-la àqueles que desejam se libertar. Efetivamente, os Espíritos ensinam-nos que a caridade é a virtude por excelência e que só ela nos dá a chave dos destinos elevados. A perfeição do homem resume-se em duas palavras: caridade e verdade. A caridade é a virtude por excelência, pois a sua essência é divina, irradia sobre os mundos, reanima a alma como um olhar, como um sorriso do eterno. A verdade é comparável às gotas de chuva que oscilam na extremidade de um ramo. Enquanto aí ficam suspensas, brilham como puros diamantes aos raios do sol. Desde, porém, que tocam o chão, confundem-se com todas as impurezas. O que nos vem de cima mancha-se ao contato terrestre. Para Allan Kardec, caridade é a sublimação da personalidade. Joana de Ângeles preceitua que, em sentido profundo, caridade é a libertação da ignorância. Isso é a autoiluminação, a salvação de si mesmo. E acrescenta, na área da mediunidade, por exemplo, preocupante inicialmente como a autoiluminação a fim de que irradies claridade interior, onde te encontres. Bezerra de Menezes salienta que um dos aspectos mais distintos da caridade
a busca da verdade que ilumina e desperta o discípulo abnegado e, por conseguinte, aureola os substratos resultantes da sua aplicação consciente, centuplicando as essências de suas consequentes exemplificações, com as justas e indizíveis fragrâncias que libertam iminentemente o seu praticante. Em outras palavras, instrui-se transformar-se e propiciar o esclarecimento aos que por ele se interessem em uma das mais insígnias formas de caridade. Emmanuel esclarece vestir o próximo de novas ideias através dos nossos bons exemplos e caridade. Por esse motivo, faz-se imprescindível ou autossublimação. Segundo André Luiz, a caridade que salvará o mundo há de regenerar-nos primeiramente. Leon Diniz preceitua que a verdade é comparável às gotas de chuva e brilham como puros diamantes ao raio do sol. Corroborando o filósofo francês Vicente de Paulo, conceituou-nos de sermos bons e caridosos, uma vez que essa conduta nos franqueia a chave dos céus e o desfrute da felicidade eterna, posto que todo aquele que se esforça seriamente por se melhorar assegura para si a felicidade já nesta vida. Continua? Não, podemos parar Tá aí, né? Antes de falar com o Espírito Carlos. Vou passar aí, então, a rodada, né, para cada um dar a sua interpretação sobre essa mensagem. É interessante, não é isso aqui, não. Interessante o link que Sebastião traz aqui na introdução para nós, né, só chamando a atenção. Começa falando, né, do Espiritismo, né, e aí nós estávamos comentando que é o futuro de todas as religiões, conforme Leon Denis, né, na sala antes, e depois dá continuidade para nós, né, da missão dessa doutrina maravilhosa que traz para nós a libertação através da caridade, né, indo muito mais além de que uma professa fé, né, uma profissão de fé na Terra não traz libertação para o espírito. Então, eu utilizar este ou aquele rótulo esperando, né, uma libertação espiritual, no sentido de como foi dado para nós, né, a ideia de um paraíso, né, ou a ideia de um lugar muito melhor do que estamos, o Espiritismo ele traz para nós a consciência, né, dessa libertação de si mesmo para um mundo melhor interno. Então, aonde eu estiver, eu estarei bem, né? E aí precisa desenvolver essa potência que é a caridade, o amor em ação, primeiro para consigo mesmo. E aí eu paro para deixar, então, o que te chamou a atenção, seu Luiz, nesse texto lido pelo nosso irmão Eurípides agora. Antes um pouquinho, deixa eu colocar alguém aqui no palco que acabou de chegar. Bom dia, Pamela, dá o seu bom dia aí para a turma. Bom dia, seja muito obrigada pela oportunidade. Eu já fiz até meu resumo. Bom dia. É 2, então, Pamela. Estava procurando um. Tá. Turma estudiosa. Vamos lá, então. Primeiro, seu Luiz, seus comentários. Bom, ele acaba lembrando nós aqui que o ensino universal dos espíritos é o cristianismo redivivo. Quer dizer, houve a época da humanidade que o cristianismo trazido por Jesus foi corrompido. Então, a tarefa do ensino universal dos espíritos, do espiritismo, é exatamente trazer novamente os ensinos de Jesus na sua clareza, na sua pureza. Então, esse tem que ser o propósito do espiritismo. Agora, essa visão da caridade, né, que nós, mesmo no meio espírita, né,
Nós sempre adoramos, muita cesta básica, muita ajuda para um, muita ajuda para outro. Aí, de repente, esses seres chegaram falando que isso é desapego. Quando você faz uma cesta básica e leva para alguém, você está treinando o desapego daqueles elementos ali que poderão até fazer falta para você, mas que alguém está necessitando mais de você. Isso aí seria um desapego mesmo das coisas do mundo, né? Necessário para a manutenção do corpo. Mas a verdadeira caridade seria essa sublimação dessa personalidade, né? Ele lembra aqui que o primeiro a ser sublimado tem que ser aquele que carrega a verdade. E lembra muito isso daí. E a verdade, na verdade, seria, nós estamos vendo hoje a verdade, não a do cristianismo, mas sim também sendo distorcida em todas as áreas, né? Nós fizemos sempre com as religiões, ajeitando as verdades dentro daquele propósito para que você não assuma muita responsabilidade, entendeu? Então, hoje nós estamos vendo tantas situações aí que nos alerta sobre a distância que nós estamos tomando dessa verdade, né? E nos atenta para que voltemos no caminho do próprio Cristo. Obrigado a todos. Muito obrigada, seu Luiz. Vou passar para a dona Miriam, não sei se ela está em condição de falar. Quer falar um pouquinho? Uma frase, talvez? Adriana, e a todos, né, que estão ouvindo, a caridade não é somente, né, no meu entender, é só uma cesta básica, um dinheiro, uma coisa. A caridade se consiste em dar um abraço, um sorriso, uma conversa com aquela pessoa que está lá na hora, com dificuldade de trocar ideia, tá borocochô, vamos falar, né, minhas palavras, borocochô, você vai lá, anima a pessoa. Eu entendo isso como uma caridade que você faz. Se eu der uma cesta básica, emprestar um dinheiro, tal, cadê? Fez uma caridade financeira, né? Às vezes, uma caridade de conversa, ela estimula ela a se erguer, né? No outro ponto de vista. Pessoas que estão doentes, você vai lá, conversa um pouco com ela, o anima ela, né? Essa aí volta naquela frase, a verdade é comparável às gotas, né, prateadas que caem do céu. Você faz isso, você sente que está caindo essas películas de fé para a pessoa. Eu entendo isso, a caridade é isso. Não desmerecendo, sim, a gente tem que dar alguma coisa, às vezes tem um prato de comer, não tem, vamos lá, ajudamos, vamos, mas vamos lá, caridade, ajudar ele no coração dele, para ele se levantar. Por aí vamos vindo, né? Vamos pensando aí, então, 2 toques, né? Cristianismo redivivo e a real caridade através de atitudes de amor, de abraço, né? Que são coisas bem diferentes da caridade material, conforme o seu Luiz falou, desprendimento. Vamos lá, então, Eurípides, você anotou um resumo? Na ordem aqui que eu estou vendo na minha frente é a Pâmela primeiro. A Pâmela chegou por último. Eu só vou dar um recadinho aí, que a mediunidade de cura é fogo na roupa, né? Dona Miriam, pega uma xícara e põe uma colher de orégano e pede para alguém amornar uma água e a senhora põe a água morna em cima e tudo, que antes de terminar essa aula a senhora vai estar boa dessa garganta. Ai, perfeito. Tá? Tá bom. Gente,
o que me ateve a esse assunto da caridade, igual eu falei na aula passada, que nós íamos conversar sobre caridade e verdade, eu me ative à obra Ação e Reação, de Franciscano Xavier, ditada pelo espírito André Luiz. André Luiz, ele deixa claríssimo nessa obra que a base fundamental da caridade é a ordem. A base fundamental da caridade é a ordem. Tanto que você vê que as casas espíritas, onde tem ordem, eles não põem para dentro qualquer um de qualquer jeito, porque se isso ocorrer, acaba com a ordem da casa e as imperfeições começam a gerar por inúmeros brechas que você abriu. Então, a ordem é a base da caridade. André Luiz deixa bem isso. Até que ele diz, o amor ele é diferente do sentimentalismo. Ser bondoso também é diferente de ser bonzinho. E ser bonzinho, muitas vezes, é ser imprudente, né? O propósito da vida, ele trabalha em nós e conosco, através de todos os meios para guiarmos à perfeição. Cerceando-lhes os impulsos, agimos em sentido contrário à lei, criando aflição e sofrimento em nós mesmos. Então, se a gente não tiver ordem, não tiver equilíbrio, deixar o sentimentalismo de lado, ou tem pessoas que às vezes faz caridade porque ele é viciado em elogio. Ele quer ser elogiado, ou ele está tentando conseguir um cargo, porque, poxa, se eu conseguir um cargo, eu vou ter poder de mando, eu vou conseguir aquilo. Então, eu vou usar esse atributo da caridade para me chegar lá. E isso não é o objetivo da caridade, como eu já disse antes, segundo André Luiz. A base fundamental da caridade é a ordem, é o antes, é o preparar, é o racionar. Deus, ele se manifesta em cada um de nós através de impulsos psíquicos. Você tem um impulso de ser generoso, você tem um impulso de conhecer, você tem um impulso de ser bom, você tem um impulso de fazer o bem, e esses impulsos, ele representa a força de Deus em nós e conosco. Mas todos esses impulsos, eles precisam ter ordem. E o poder divino em nosso coração, ele nos leva para a perfeição espiritual, assim como a semente traz uma energia potencial vital que transforma uma árvore frutífera, é mais simples e sutil em que pensamos, mas é profundamente eficaz. Então, esse raciocínio desses impulsos de caridade, eles precisam ser minuciosamente observados. Qual é a real necessidade daquele ser e de que forma você pode ser caridoso para com aquele ser? Será que realmente aquele ato que você vai fazer é realmente a necessidade que aquele ser está esperando, está aguardando? Então, precisamos ser racionais nas nossas atitudes, em nossos impulsos, porque todos eles vêm do Criador, mas a nós cabe administrar. Por isso que a síntese espiritual se manifesta. O espírito, ele está incumbido de direcionar esse sentimento para que não ocorra o erro. Aí o médium ou a pessoa, muitas vezes, deixa as suas virtudes de lado para os vícios físicos, que seriam a ignorância, aquela autoestima de que eu preciso ser notado por isso que eu fiz ou por aquilo, ou deixei de fazer, ou até mesmo gerar a baixa estima da pessoa. Então, a gente precisa ter a noção de que a caridade, realmente, para ela ser feita, ela é extremamente complexa e exige conhecimento, exige um entendimento humano da pessoa, mas um humano conectado com a fonte primordial de todas as coisas, que é Deus.
Então, toda vez que cerceamos esses impulsos de aperfeiçoamento espiritual, nós estamos agindo em contrariedade à lei, ou seja, estamos estabelecendo um falso movimento devido a dando as costas para Deus. Então, nisso que a gente tem que pensar. Nós temos que fazer as coisas para agradar ao nosso Criador, não para nos satisfazer, não para nos agradar ou agradar os nossos companheiros, os nossos irmãos cearenses que estão trabalhando na obra, ou no teu trabalho, ou algo que seja social. Você precisa fazer caridade, mas naquele sentimento de que você está agradando a Deus e não ao homem. Aí eu continuo dizendo no estudo, a lei de causa e efeito é imperiosa. É imperiosa não lhe dar que todos os valores da vida, desde os mais remotas constelações e as mínimas partículas subatômicas, pertencem a Deus, cujos inabordáveis desígnios podem alterar e renovar, anular ou reconstruir tudo o que está feito. Aí, Emmanuel falou, eu passei essa parte de Sebastião, o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a lei do amor, para a comunicação universal. Ou seja, o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a lei do amor para a comunidade universal. O mal é um desvio do homem. Espíritas, vamos abandonar os hábitos de viver na superfície das experiências religiosas e fazer a verdadeira experiência de Deus, que é conectarmos com a força divina dentro de nós, que já é entrar no céu. Então, essa é a minha visão de qualidade. A conexão com o Criador, né? Estarmos abertos a essa conexão, a esse sentimento, para que as nossas ações, elas não sejam, como que eu poderia dizer, que as minhas ações de caridade não sejam sofrimento para a minha alma, sofrimento para o meu desenvolvimento espiritual, e sim que venha trazer luz e trazer o amparo necessário que realmente aquela criatura e até eu mesmo preciso. Porque quando eu sou caridoso, eu não estou fazendo o bem só para o meu próximo, como o bem maior eu estou fazendo para mim mesmo. Essa é a minha visão, espero que eu tenha contribuído. Gratidão. Gratidão, Eurípides, né? Então, numa visão simplificada, né, se nós nos imaginarmos como um ato de amor e da caridade divinal, né, nós estamos vivos porque houve esse amor tão caridoso como é do nosso Pai. Né? E se a gente pensar por aí tudo mais faz sentido. Pamela, agora é contigo, depois Sebastião, hein? Sebastião, agora você está bem na fila. Que é bom perguntar, por que você deixa o Sebastião por último, Adriana? Porque ele vai fazer o fechamento dessas falas ou até mesmo nos corrigir. Vamos lá, Pamela. Então, vamos lá. É o seguinte, rapidamente. O Sebastião, como pupilo de Leon Denis, ele pega o tripé Querer, Saber e Amar. No primeiro livro, a trilogia O Despertar da Consciência, também seguindo as orientações desse pupilo, desse professor Leon Denis, o pupilo, né, Sebastião Camargo, juntamente com a equipe, ele destrincha esse Querer, Saber e Amar. No primeiro livro, Sebastião fala do amor e do instruir, da instrução. Então, precisamos amar e instruir. Nesse segundo livro, ele já está falando da verdade e da caridade. E no terceiro, ele vai falar sobre se eu sei, eu faço. E eu preciso saber querer. Não é simplesmente, eu quero. Eu preciso ter o conhecimento. O conhecimento que ali ele coloca como gotas de chuva. Então, a água na psicologia é o conhecimento.
mas eu preciso transformar esse conhecimento em vivência. E o resultado da vivência é a caridade. Então, eu preciso não só conhecer, aplicar, vivenciar, e essa vivência ela vai se transformar na fé inquebrantável. E aí eu posso ser exemplo para o outro e vestir o nu com novas ideias, como Emmanuel muito bem falou. Ponto. Maravilha, né? Aí, ó, colocou a água. Amo água, hein, Pamela? Sebastião, rapidinho. Se puder, explica esse trecho que eu achei belíssimo, que você fala. A verdade é comparável às gotas de chuva, ao conhecimento, e brilham como puros diamantes ao raio do sol. Eu achei isso, assim, fantástico. Acho que abrilhantou esse trecho. Com Leon Denis, né, Pamela? Foi Leon, Sim. né? Leon Denis. Esse trecho que ele trouxe aqui para nós. Quando eu penso nos raios do sol, eu já vejo Cristo. Então, vamos para lá, né? Vamos ver se é por aí mesmo. Mas sim, pode ser a superconsciência e o conhecimento ainda no mental concreto, não ainda no mental abstrato. Exatamente. Pamela, eu também amei esse trecho aí da verdade. Se você fechar o olho, assim, você consegue viajar, né? Ver as gotas que está caindo, você entra num bem-estar, né? De coração, de alma, que você nem imagina se você entrar nessa sintonia dessas gotas de água, nessa frase que o Sebastião nos falou, que escreveu para nós. É maravilhosa, eu adorei. Pamela, e essa questão da água, a água não seria um condutor? Sim, inclusive eu estava escrevendo aqui Eu senti isso. sobre a questão do consolo, do esclarecimento e da libertação. O consolo seria essa água que eu recebo da caridade. Vou receber o esclarecimento para me libertar, para ser eu o dono da minha própria existência. Não precisar mais da terceirização. Sim. Se esse conhecimento passa por nós, a transformação ocorre. Ou seja, o brilho vem, a alma brilha, ela volta a ser iluminada. Vamos lá, Sebastião, contigo agora. No seu WhatsApp, eu enviei algo do próprio Leon Denis, por inspiração, sobre a verdade. Depois a gente fala sobre a caridade. Está no 3º livro. Ok. Vamos lá, então. Porque a verdade, para ser totalmente compreendida, precisa ser tratada entre corações da mesma idade espiritual? A resposta é óbvia. Cada alma tem sua singular definição daquilo que honestamente analisa. Porque almas de idades espirituais diferentes jamais compreenderão as mesmas nuances das leis, da vida ou dos seres, observadas no mesmo grau de entendimento verossímil. É por esse motivo que cada alma discerne os matizes das verdades elencadas, valendo-se das lentes que já possui, fruto das virtudes que já edificara em seu interior. Essas lentes alicerçam-se nas bases estatutárias do amor equânime e incondicional. Lúcida e nobremente vivenciado em espírito verdadeiro. Portanto,
o buscador só compreende a essência da vida no entorno com o sumo dos valores que milenarmente edificou no âmago de sua consciência, assim como só se ensinam com segurança e valor os caminhos que haja percorrido espontânea e conscientemente. De modo análogo, só se leem com clareza os escritos nas entrelinhas das verdades libertárias quem os possuem em seus próprios arquivos mnemônicos, ou os que sinceramente se esforçam por consegui-lo com humildade e esmero. Em suma, tudo é perfeito, como perfeito é o Supremo Arquiteto. Se assim é, logo conclui que na criação divina tudo está nos seus devidos lugares e na mais perfeita integração que a verdade suprema determina. De ordinário, são as criaturas imaturas que tiram as coisas de seu equilíbrio e, segundo o seu grau de consciência, de sua responsabilidade moral e de sua idade espiritual, e esperam que o Criador faça a parte que lhes cabe no degrau alcançado, ou no contexto onde laboram, em sua intransmissível edificação e em seu impostergável despertar. Então, diante disso, as pessoas falam, não entendi nada do que você disse. Como Joana de Ângeles mesmo, interrogada a respeito. A senhora fala muito difícil. Fala, eu não vou falar gíria para falar do ensino universal dos espíritos. Vocês é que tratem-se de elevar-se para chegar no degrau de compreensão que eu cheguei. Porque se ela descer, ela vai desconfigurar a própria verdade, que está nas jacências ali, ou na extremidade dos ramos, como puro cristais ou raio de sol. A verdade está limpa ali no âmago do ser, ou no íntimo de sua consciência, ou até certo ponto de sua mente. Mas dependendo do que está em nossa mente, do nosso grau de inteligência, do poder imaginativo, o que temos em nossas memórias, aqui mesmo já começa a distorcê-la para colocá-la segundo o que eu quero com esta própria verdade. Por isso que, em sentido profundo, como fala Bezerra de Menezes, a caridade, na sua expressão mais nobre, seria buscar esta verdade e colocá-la àqueles que desejam se libertar. Porque, segundo Kardec, a caridade é a alma do espiritismo e fora dela não há salvação. Se o próprio Kardec nos afirma que caridade é a sublimação da personalidade, o dar coisas é um exercício de solidariedade, colocar o meu patrimônio a serviço daqueles que dele necessitam para se reerguer, para se reequilibrar. Porque caridade é também a libertação do assistido. Eu posso dar um copo de água fria para que o sedento momentaneamente sacie a sua sede. Mas eu preciso ensinar a ele onde está a fonte para que ele liberte-se da minha dependência. Eu posso até dar o pano que sobra do meu armário para vestir o nu, mas eu preciso libertá-lo dessa dependência, ensinando-o a conquistar o próprio pano. Isso é Emmanuel, as duas expressões. Eu posso até saciar a fome com um prato de alimento, mas eu preciso ensinar o faminto a conquistar o seu próprio pão. E até o alívio de suas dores no processo da cura. Mas
ajudá-lo de verdade é ensiná-lo a curar-se, porque ele tem os mesmos elementos, o mesmo patrimônio dentro de si, porque somos feitos da mesma essência e da mesma potencialidade da suprema sabedoria. Por isso, se eu quero entender uma verdade e me esforço na prática para compreendê-la, a espiritualidade, quem está no degrau de cima, permite que eu sinta, pelo menos por instantes, a essência daquela verdade para que eu possa estimular-me a transformar-me por minha vez até atingir a frequência e compreendê-la em plenitude. Por isso que Jesus disse-nos que esta vivência, esse esforço teria que ser em espírito verdadeiro, ou seja, eu estar inteiro na ação, de alma, de mente, de corpo, não apenas no pensamento. Porque às vezes é fácil, numa oração e com palavras belíssimas, mostrar o que queremos, pronto, de preferência, sem esquecer ou esquecendo que a oração não é um petitório, é um planejamento de ação. Então, conforme eu apresento o meu plano de ação, o meu plano de voo, eu estou pedindo permissão a Deus para executá-lo. E até a sua assistência, por intermédio dos seus emissários, para inspirar-me os melhores meios. Mas aquilo é o que eu consegui visualizar mediante a compreensão da verdade que possuo, da trilha que eu quero percorrer para iluminar-me por minha vez. Porque a caridade, segundo Joana de Ângeles, é um processo de autoiluminação, ou seja, iluminar-se na ação. E se assim faço, a mediunidade que esperamos que seja em torno de uma mesa, um terreiro, seja lá onde for, ela é dioturnamente onde quer que eu estiver. Dependendo do que eu estou pensando, um pensamento pode incorporar-me ao meu pensamento e trazer uma nova realidade. Dependendo do que eu estou sentindo, outro sentimento incorpora-se ao meu e expande a possibilidade. Assim como a palavra em equilíbrio, outra palavra, outro ser com suas verdades incorpora a minha palavra e juntos falamos de maiores possibilidades. Da mesma forma, na minha ação, na minha atitude, eu vejo agigantar-se minhas forças que incorporam-se outras forças na ação daquilo que pretendo concretizar. Por isso, verdade é mãe da liberdade quando compreendida e vivenciada em espírito verdadeiro. E a verdadeira caridade, no sentido mais profundo do termo, nesse processo de autoiluminação, é viver a verdade que professamos. Eu sou o que penso, eu vivo o que falo. Muito bem. Temos alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram colocar a mais? Pois não, Eurípides, depois Pâmela. Sebastião, dentro da sua fala, da sua explanação, o que me veio à mente seria, então, que a caridade ela tem a essência divina e a verdade ela tem a essência material por ela estar no plano físico. Então, uma vem de cima e a outra estabiliza. Seria o exercício do espírito. O espírito reencarnado, ele vai exercitar essa verdade para se transformar. Seria isso? Vamos lá. Então, a verdade vem de cima. E a caridade é o exercício dela para se transformar. Então, a verdade, no sentido profundo, é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Então, ela vem como referência. Como você exercitá-la na prática é o que nós chamamos de caridade, que é o processo de autoiluminação.
Então, eu alcanço, como o Ramatiz, na realidade, o espírito Amud, numa de suas obras, na obra Missão Planetária, ele coloca mais ou menos assim: eu estou bebendo de uma água turva. Então, alguém me permite beber, por um instante, um copo de água limpa. Quer dizer, uma verdade em mais alto grau. E quando eu trago essa verdade para a vivência, é o que chamamos de caridade, que é o meu processo de iluminação a partir dessa verdade, que me dá uma expansão da própria consciência. Em sentido profundo, a verdade, ela me permite visualizar a essência de cada coisa. Por exemplo, nós estamos escrevendo no terceiro livro a matéria mental determinante. Mas, no momento, nós começamos nos fótons. Eu sei que eles são originários dos elétrons. Não é porque alguém me disse, eu vi. Essa verdade me permite entrar no próprio átomo e ver o nascimento dos fótons a partir da transmutação dos elétrons. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que entre os elétrons e os prótons tem os mesons, que é uma transmutação dos prótons na direção dos elétrons. E eu sei que entre os prótons e os nêutrons tem os bárions, que é uma transmutação do nêutron na direção dos prótons. E sei que eles são feitos, os próprios nêutrons, de hadrons, que são aglutinações de quarks. E eu sei que os quarks são feitos de elementos menores, que nós chamamos de leptons. Esses de neutrinos, esses de bósons de Higgs. Mas essa verdade, quando realmente queremos enxergar isso, ela te leva na essência disso. Se você quer assumir o compromisso com esses pequeninos, que na realidade, em nós são criações do que pensamos ou interações com aquilo que já existe. Mas se eu não tenho compromisso algum em promovê-los, em respeitá-los, jamais se chega a essa conclusão. Porque a própria ciência se perde nesses elementos por não ter esse olhar espiritual à luz dessa verdade que entende que esses seres são vivos. Não são apenas elementos estáticos, como eles falam, que a matéria não tem movimento. Nós enxergamos que o átomo é um aglomerado de forças vivas, um ser em evolução. Então, nesse processo de caridade, não é aprisionar esses átomos, é dar a eles meios de crescer conosco. Eles estão sendo convidados para se unir na formação de uma molécula, não para aprisioná-los. Eles têm a liberdade de aceitar o convite ou não. Se eu dou a eles as condições para permanecer dentro de minhas moléculas, equilibrando-as e, ao mesmo tempo, eles crescendo com elas, eles permanecem comigo para a eternidade. Mas, a partir do momento que eu começo a fazer corpo mole, basta observar os nossos músculos. Se eu não os exercito, eles vão atrofiando. Basta observar uma pessoa que fica uma semana no hospital, parece que os músculos vão sumindo todos, porque não tem movimento algum. Então, quando eu dou esse dinamismo, e não só dinamismo, é dinamismo promotor, nós vamos entrando na essência consciencial deles e entendendo a verdade de cada um. Por isso que, em linhas gerais, a verdade é o que deveríamos fazer. Caridade é a nossa própria ação em transformar essa verdade na libertação da nossa própria consciência. É por isso que Jesus jamais discutiu a natureza de Deus, né? Seria a mesma coisa dizer que a verdade, ela não é um discurso, ela é um exemplo. Nem sempre necessitamos de palavra para dizer a verdade, né? Ela é, né? E pronto. Sim, sim. É por isso que Paulo de Tarso e Francisco de Assis falou:
Pregue pelos 4 cantos do mundo o evangelho, que é a verdade. Se necessário, use as palavras. Olha aí, Pamela, a beleza da luz dos diamantes. Oi, até caiu aqui. Olha aí a beleza da luz dos diamantes. A verdade não precisa ser dita, basta olhar, né? Gente, que maravilha, que gratidão, meu Deus. Gratidão, só gratidão. Nós temos perguntas aqui. Não sei, Pamela, você queria falar a hora que o Eurípides falou, né? Pode falar. É o seguinte, quando a verdade ela é nobremente compreendida e fielmente vivenciada em espírito e verdade, ela atrai. Eu vou rapidamente contar uma história que um estudante de filosofia, ele contou sexta-feira num programa chamado Conversa Timeline. Ele disse que havia 2 cordas, uma grande e uma pequena, e tinham 5 pessoas que eram, vamos dizer assim, eram pessoas, atores, né? Combinados entre eles, e eles diziam que a corda menor era maior e que a maior era menor. E aí viam pessoas que, com medo de falar a verdade, ela não convencia as pessoas que eram as cobaias, era uma pesquisa. Então, ele não, realmente, a menor era maior e a maior era menor. Só que aí, o seguinte, fizeram um segundo experimento. Eram 6 pessoas. 5 afirmavam que a corda maior era menor e a menor era maior. Mas a 6ª convencia todos aqueles que chegavam e falavam, não, ele está dizendo a verdade. Então, resumo da ópera, a verdade, quando ela é bem vivenciada, nobremente compreendida e vivenciada, ela consegue arrastar o contexto. Muito bem. Esse tema, né, Sebastião, acho que dá para uns 3, 4 programas. Eu vou colocar as perguntas, estou me segurando aqui para não trazer mais comentários e colocar mais lenha na fogueira, mas vou passar para as perguntas aqui. Acho que o Eurípides quer falar alguma coisa antes, deixa ele falar. Foi só nessa fala da Pamela aí, nesse exemplo que ela citou do estudante de filosofia, eu até fiz uma anotaçãozinha que ela foi falando, eu falei, gente, eu tenho algo sobre isso, né? A verdade, ela gera equilíbrio, Pamela, estimula a ordem e o respeito às ideias dos demais. Vamos à pergunta. Fico aqui me coçando para comentar, mas eu vou passar para os amigos internautas que também foram instigados pelos comentários de todos nós aqui na sala. A Mensagens para a Alma colocou aqui, diante de tudo que foi dito sobre a caridade. Então, nem todos estão preparados para receber a caridade. Melhor eu não fazer a caridade a determinadas pessoas? São 2 perguntas, né? Então, antes dela colocar, Sebastião, eu vou fazer um comentário aqui, que o meu amigo Marcos Coelho, ele é muito caridoso, ele é um sarro. Não sei se o Eurípides viu essa palestra dele no centro, lá no MEPA. E aí ele falou, eu sou muito caridoso. Então, encontrou uma senhora com vários problemas, pessoas com problemas na saúde, na família, uma pobreza extrema. E ele foi auxiliar, né? Ele foi arrumar a casa da senhora. E quando ele conseguiu angariar R$2.000 e foi entregar para ela, ela falou assim, quem disse que eu quero, não quero. Só para você pensar, né? Aí, como que a gente faz a caridade, né? O que você quer de mim, né? O que queres que eu te faça? A gente não pergunta, né? A gente vai lá e soluciona o problema do outro de acordo com a nossa ótica. Sebastião, contigo para responder a nossas mensagens para a alma. Então, vamos lá, mensagens para a alma.
nem todos estão prontos para receber essa caridade, que seria a sua própria libertação. Eles não querem se libertar. Então está tudo bom como está. Se você quiser dar alguma coisa para mantê-lo no mesmismo, na própria miséria, porque ele não quer se melhorar. Como nós já pegamos na própria Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, eu já citei 2 vezes, vou citar mais uma aqui nos últimos dias. De uma pessoa que nunca fazia pergunta após as palestras e seminários. Até que um dia ela falou por que não fazia. Eu não faço porque você vai responder. E eu não quero saber. Porque aí vai me obrigar a mudar. E o outro simplesmente falou, meu avô era assim, meu pai era assim, eu sou assim, não quero mudar. Então o que eu vou fazer? Por isso que a verdadeira caridade, você busca pessoas que estão numa situação precária e querem sair. Ela só precisa do impulso. Então, por isso que nesse instante você chega com a cesta básica, você alivia a fome. A segunda você equilibra, mas a terceira você já começa a prejudicar a pessoa, porque ela se acomoda. Então você vai ajudar a pessoa a reerguer-se. Um passe, por exemplo, a sua energia vai ativar as células que estavam hibernando do outro, que está enfermo. André Luiz. Então você reanimou as células. Agora, mantê-las vitalizadas é por conta de quem recebeu aquele passe. Agora, não é ele ficar recebendo indiscriminadamente, como nós vemos em casos espíritas, que não orienta os seus frequentadores que a palestra de 1 hora vale mais do que 1000 passes. E depois da palestra, ainda tem os passes, porque não foram orientados. Como outro dia, em São Paulo, nós proferimos uma palestra. Eles nos deram só meia hora. E depois estenderam para 45 minutos. Não sei para quê. Porque a partir dos 30 minutos, começou a chamar as pessoas para receber o passe. Quer dizer, não orientaram que a palestra, o evangelho que está sendo ofertado, já é o tratamento espiritual. E nesse sentido, nosso irmão Batuíra fala, a necessidade das pessoas, às vezes, não é física. Elas precisam do equilíbrio espiritual. Agora, nós reconhecemos que não dá para falar de equilíbrio espiritual para quem está com fome. Primeiro, eu atendo a necessidade do corpo que está te atormentando. Depois, ele pode me ouvir falar desse equilíbrio espiritual para que ele possa dar sequência na manutenção do próprio corpo. Então, nós não vamos deixar de fazer. Por exemplo, se você tem disposição para doar uma cesta básica e não sabe a quem ofertá-la, veja uma instituição séria que conhece essa realidade e sabe de fato como fazer, você ajuda a instituição e ela vai saber onde ofertar. Vamos dar um exemplo. Talvez tenha um hospital na sua cidade que o poder público, os recursos federais, estaduais e municipais deveriam estar assistindo com a contento. Mas, de repente, está faltando papel higiênico no banheiro. Não veio recurso. E se você fizer uma doação direcionada, porque você esteve no hospital, como certa feita nós estivemos no hospital, e tinha quebrado aquela duchinha higiênica, que é essencial. Ninguém precisou saber, simplesmente fomos a um empresário e falamos para ele da situação, para dar a ele a oportunidade, ele doou na hora. Eu poderia ter feito do meu bolso, se ele não fizesse, eu faria. E foi colocado e ninguém soube quem colocou. Porque era necessário naquele ambiente. Então, a gente ter esse cuidado de ver a pessoa realmente quer sair da situação ou quer que eu a mantenha naquela situação. Porque caridade é um processo de iluminação. Se eu estou iluminando-me na ação, estou me libertando à luz dessa verdade que eu estou vivenciando. E o outro é a mesma coisa. Você não vai negar um prato de comida para quem tem fome se você tem à disposição. Mas eu
tinha um irmão aqui no plano físico, continuo tendo no plano espiritual, que era dono de restaurante. A pessoa vinha pedir, ele doava e já falava. Então, hoje, eu te dou o alimento, mas você precisa repensar a sua vida. Por que você está nessa situação? Quer sair? E ele tirou vários daquela situação que queriam sair. Ele tinha uma dependência no fundo do restaurante, que ele trazia a pessoa, dava levava no barbeiro, fazia a higienização, um banho de loja, como nós falamos, dava a ele condição digna para recomeçar. Mas muitos voltavam para a mesma condição, porque não queriam dar trabalho ser responsável. E, ao mesmo tempo, então, já que você quer continuar, eu te dou a comida hoje, talvez amanhã, mas não bata na minha porta o terceiro dia, porque eu não vou te dar. Porque você quer ficar na miséria e não vou contribuir para que você permaneça nessa situação. Por isso, esses cuidados, e falamos de experiência própria. Então, quando nós analisamos a situação e vemos que a pessoa, por algum motivo, perdeu o equilíbrio e ele precisa de reerguer-se. Então, se realmente ela quer se reerguer, chegamos no momento exato para o seu soerguimento. Mas contribuir para que a pessoa permaneça no mesmismo, vou dar só um exemplo e finalizar. Quando foi criada a pomada Vovô Pedro, o primeiro experimento foi numa pessoa que tinha as duas pernas feridas do joelho para baixo e vivia na rua. E foi ofertado a ele a pomada, falando, essa pomada pode resolver o seu problema. Na semana seguinte, ele voltou lá, com uma perna saudável e a outra do mesmo jeito. Falou, mas como? Sarou só uma. E ele disse, você acha que eu vou perder o meu ganha-pão? E aí, para pensarmos durante a semana, né? Vou colocar aqui, a Amanda Piton fez uma colocação apenas, não é uma pergunta, mas a gente também pode comentar, né? Vamos lá. Que Deus abençoe a todos vocês infinitamente por estarem aqui em mais uma manhã de domingo, colocando a caridade de Jesus, que Jesus nos ensinou, em forma de palavras que nos esclarece. Há dias que acordamos meio perdidos por dentro. E a transmissão desses ensinamentos nos auxilia a continuar. Que aprendamos a cada dia mais e que tenhamos a vontade de deixar nossa ignorância em busca da nossa libertação. Que assim como vocês, também possamos tocar outros corações. Muita gratidão. Você me emocionou aqui, Amanda Piton, senti as suas palavras. Nós é que agradecemos, né, Sebastião, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã. E essa sala agora, né, estamos em 6, mas estaremos em 7. Marcelo provavelmente não pôde entrar hoje. E é com muita alegria, né, que a gente divide e está com vocês. E acho que vem aí a explicação que a dona Miriam fez da caridade além do pão, né, e de tudo que Sebastião aí colocou sobre o que é a real caridade, que é transformação de vidas. Vou passar a mensagem para a Alma, que ela continua a pergunta: gratidão, Sebastião, misericórdia, estou fazendo tudo errado. Melhor perguntar: que queres que eu te faça? Mas devo continuar fazendo caridade? Pode e deve. Então, é uma das coisas que nós exercitamos, é perguntar para aquela consciência, porque aquele corpo tem uma alma, aquela alma tem uma consciência mãe. Então, perguntar para aquela consciência o que queres que eu te faça, porque dependendo do que eu fizer, vou interferir na sua programação. E é só ter o cuidado de não jogar pérolas aos porcos.
quer dizer, não contribuir para a manutenção do mesmismo. Sai Baba, para quem o conheceu, ele tem, no seu projeto de educação, porque ele investiu mais em escolas do que no dar coisas, e aconselhava ninguém doar nada para crianças que está no sinal de trânsito pedindo, por exemplo. Que por trás dela tem alguém que está escravizando aquela própria criança. De preferência, se ela realmente tem uma necessidade, fala: onde você mora? Me leve até lá. Até hoje eu nunca consegui alguém que me levasse até onde eles realmente moram para ver a sua real necessidade. Até em Aracaju, o Ariaci Virgínio pode testemunhar, tem pessoas que alugam as crianças para ficar nos sinais. Isso está lá, isso é uma prática lá em Aracaju. Pode ir lá e testificar na prática. Então, diante dessa realidade, ele tinha 4 frases. Pense na verdade. Sinta o que está pensando. Fale o que está sentindo e viva o que está falando. Seu projeto de educação começava dentro desses parâmetros. Então, ele aconselhava analisar o que está por trás daquela situação. Então, vamos ver o que levou a pessoa a chegar nessa situação. Aqui mesmo, em Três Lagoas, pegamos 2 situações diferentes. 3, para ser mais exatas. Um moço, ele fez teologia, quase, não sei se chegou a ser padre, por exemplo, só que ele veio para a nossa cidade. Ele não conhecia ninguém por aqui. Resolveu, então, dormir na rodoviária, pôs a mochila embaixo da cabeça, só que ele amanheceu sem a mochila, sem o calçado, sem o relógio, sem a carteira, e começou a pedir, falando a verdade. No primeiro dia, ele ainda estava cheirosinho, só sem o calçado, etc. Praticamente ninguém acreditou. No segundo dia ele já estava mal cheiroso, no terceiro dia ele já estava na sarjeta. Encontrando na sarjeta, ele contou a história e nós fomos buscar a família dele e reconduzi-lo ao seu local. E existia tudo que ele estava falando, era verdade. Então, se não contribuísse a partir do terceiro dia, normalmente, já com fome, alguém vai oferecer a bebida, para que ele possa entorpecer os seus sentidos e não sentir fome, não sentir frio e etc. Outro foi um casal que apareceu pedindo dinheiro para comprar uma passagem. Eu falei: eu tenho aqui do lado um terreno, o terreno nem é meu, e tem uma enxada. Eu vi o jovem forte, ela grávida. Eu percebi a situação na hora que era real. Mas para fazer um teste, ele falou: para já, me dá a enxada, e carpiu o terreno inteiro. E nós fomos lá, compramos a passagem, colocamos ele para ele chegar no destino que ele estava buscando. E outro casal que veio do Haiti, muitos conhecem, veio para trabalhar, não tinha onde, nós tivemos que acolhê-lo em nossa casa mesmo, até que eles se reerguessem e tivessem condição de andar com as próprias pernas. Por isso, é tirar a limpo, ir atrás da real necessidade daquilo que está apresentando, que pode ser como uma família que foi pega em São José do Rio Preto. Eles chegavam e se alojavam no hotel, tudo de carrão e etc. E no outro dia amarravam um pedaço de fígado de boi nas pernas, como se estivesse apodrecendo as pernas, e fazia a feira durante o dia. À noite fazia o balanço, se já tinham o suficiente, depois iam para outra cidade. Então, tem essas realidades. A gente precisa estar atento para não ser feito de bobo e usar os nossos recursos, que talvez estamos tirando do nosso próprio sustento, para ajudar alguém que, na realidade, não quer ser ajudado. É só ter esses cuidados, mas nunca deixar de auxiliar dentro daquilo que a sua consciência pedir, e você perguntar à consciência do outro, como você mesmo disse: o que queres que eu te faça? Está nessa situação por escolha? Porque
Porque aqui mesmo, também em Três Lagoas, lembro de uma senhora que N vezes tentamos levá-la para o asilo. Eu não quero obedecer a ordem. Aqui eu sou livre. Ela não queria sujeitar-se a tomar banho na hora certa, a se alimentar na hora certa, ela queria vida livre. Você quer me dar ajuda, você me dá, mas eu para lá, para o asilo, eu não vou. E não foi até a sua morte nessa situação. Então, muitos não querem sair daquela situação, querem a manutenção daquela situação, e mesmo na manutenção, se o seu coração pedir, se é a escolha dele, aí você deixa o seu coração falar, que talvez o racional pode negar. Maravilha. Vamos para a rodada final, né? De antemão, quero agradecer os ensinamentos de hoje, primeiramente, os aprendizados que tivemos, e a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E vou passar, então, para cada um dos amigos da sala, irmãos da nossa sala querida, né? Dar a sua frasezinha final aí, para o próximo domingo nós darmos continuidade na página 47. Vamos finalizar com Sebastião Camargo, convidando-nos para logo mais tarde, né? Nós temos continuidade dos programas com o Sebastião, e eu passo aí para o seu Luiz. Vamos lá, seu Luiz. Essa narrativa do Sebastião, eu acompanhei algumas partes de algumas delas. E, aqui na minha casa fica bem perto de uma praça, e todo dia tem alguém que busque. E eu sou meio durão nessa parte, né? E num deles eu quebrei a cara, que eu falei desse jeito que o Sebastião comentou, e ele falou, não, tá aqui meu endereço, estou morando com meu irmão, esse é meu telefone, só que não tem crédito, se você arranjar alguma coisa, você pode levar nesse endereço que eu... Então tá bom. Só que eu já tive a experiência da fraternidade de preparar uma cesta básica e levar, e o jovem morava com a própria duas irmãs. Ele falou, não precisa de cesta básica, não. Ele quer para vender, para usar droga, tal. Não foi uma vez só, não, foi umas duas vezes. E aí a gente tem que, como o Sebastião acabou de falar, né, tem que estar também atento. Não é porque você joga um prato de comida para alguém, você está liberto daquela situação, né? Você pode comprometer ele e se comprometer junto com ele. Se você reincide sem a sublimação, na verdadeira caridade. E a verdade, a Pamela comentou, tem um experimento diferente. Não vou me alongar muito, que é a cor, né? Então todo mundo chegava e falava, que cor que é aquela lá? 9 pessoas falavam que era cor verde. Mas o cara olhou e falou, não, é vermelha. Aí todos os 9 falaram que era verde. Quando chegou a vez dele, ele falou que era verde também. Entendeu? Porque ele não queria se diferenciar do grupo todo ali. Então, a verdade é assim, hoje nós estamos vendo aí, né, governos aí utilizando da verdade como lacração, a verdade deles, né? Impõe essa verdade de tudo quanto é jeito. A gente tem que ficar atento a toda a situação. Eu queria que o Sebastião comentasse no fim agora aí sobre esses corpos inflamados. Hoje eu estou já com 2 dias aí com dor, e agora de sábado para cá, a diarreia é muito forte. Tem vários exercícios que eu aprendo aí, e até hoje nenhum deles aí funcionou, não. Minhas bactérias que cuidam do meu intestino falaram, não, agora é com você. E se mandaram de lá. Aí a dona coisa também está inflamada aí, né? E eu vejo aqui em casa muitas pessoas inflamadas, amigos, e se está dentro desse processo, quem sabe nós podemos conversar até no próximo. Está dentro desse processo de regeneração ou está mesmo diante da responsabilidade a gente fugir dela. Obrigado a todos. Obrigada, seu Luiz. Passo, então, para a dona Mira para dar a sua palavrinha final, dando um tchauzinho para a turma aí. Eurípides, eu não tinha orégano, meu filho foi no mercado comprar, mas daqui a pouco eu já vou fazer. Eu agradeço, né, muita gratidão eterna
de todos esses ensinamentos que nós temos hoje, né? Tivemos nos iluminando, né? Muitas coisas na nossa mente que às vezes nós pensamos que é uma coisa e outra. Hoje está maravilhoso a nossa live. Tive uma vivência com uma conhecida nessa caridade. Foi muito bonito, muito lindo, foi gratificante. Eu vou resumir. Essa é uma conhecida, duas conhecidas. A era uma médium excelente, tinha uma formação mediúnica tremenda. Eu conhecia, aí essa segunda pessoa ficou desamparada, o marido largou, não tinha como sobreviver. Aí ela levou, não fez cesta básica, ela foi no mercado, fez a compra com carne, com tudo que tinha direito a uma família. Levou. Aí, só que antes ela perguntou: você sabe fazer algum serviço, alguma coisa? A pessoa falou assim: não, eu sei fazer artesanato. À tarde, ela trouxe uma cesta de produtos para fazer artesanato. Aí ela fez isso 2 meses. A pessoa se ergueu, ficou maravilhosa, trabalhou por muitos anos com o artesanato, a renda que essa que a Marli, ela chamava Marli, ajudou ela. Então, ela matou a fome e ensinou a pescar. Isso é muito gratificante, é muito lindo. Eu vivenciei do lado da Marli. É isso que o Sebastião falou hoje e a nossa live. Gratidão. Gratidão, dona Miriam, arrepiei aqui. Pamela, contigo? Então, exercitar meu poder de síntese, como recado, eu deixo as páginas 479, as citações da página 479 e 480 do segundo livro, que, inclusive, ali na citação 837 está exatamente a citação do Batuíra que Sebastião falou sobre a questão do manter o assistido dependente e retrógrado. Mas, como minha mensagem final, eu deixo a mensagem do Miramês, que está no Horizontes da Vida, que a caridade nos primórdios se expressava como sendo uma doação de alguns vinténs aos necessitados, um prato de comida ou uma côdea de pão. Todavia, a caridade de hoje é aquela conduzida pelo raciocínio de despertar no homem os seus valores de dignidade divina, que o induzem a participar conscientemente do seu progresso. Bom. Maravilha. Eurípides, para encerrarmos. Bom, eu quero fazer um pedido a todos da equipe e a todos os que estão nos bastidores nos assistindo. Vamos exercitar a caridade hoje, mas de uma forma de ajuda espiritual. É muito triste esse assunto que está acontecendo no estado de Mato Grosso do Sul, mas ele é real, ele é verdadeiro. E sexta-feira houve outro caso muito próximo aqui de Dourados. E eu quero pedir, nesse momento, à equipe de Maria de Nazaré, do Hospital Espiritual de Maria de Nazaré, que Nossa Senhora, em sua infinita misericórdia, ela disponibilize sua equipe para assistir todos os lares aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Quero pedir às casas espíritas também que no início dos trabalhos e das orações peçam às equipes espirituais para assistirem essas pessoas, porque o feminicídio está terrível no Mato Grosso do Sul. As nossas irmãzinhas estão
perdendo a sua vida na mão de seus algozes totalmente obsediados, com poder de posse, de machismo, de mando. Está horrível essa situação. As mulheres não merecem passar por isso. Além delas perderem a vida, está deixando a lembrança da dor nos seus filhos, porque os seus algozes estão tirando suas vidas diante das suas crianças, diante da sua continuação, da sua história. Então, meus irmãos, vamos orar. Hoje, Sebastião, encerre pedindo a Joana de Ângeles, a Miramês, a Batúria, a Eurípides de Barçanufa, a todos os nossos irmãos espirituais, que tenha misericórdia de nossas irmãzinhas que estão sofrendo, às vezes calada, porque o medo já tomou conta delas. E isso está sendo uma verdade real, como eu disse antes, não está sendo precisada falar. Nós estamos vendo todos os dias. E mulher nenhuma, homem nenhum, nem mulher trans, nem homem trans, ninguém merece passar por tamanha dor, por tamanho sofrimento. Eu quero dedicar essa leitura a essas irmãzinhas que já desencarnaram e as que estão sofrendo, que o espírito de Maria Rosa, psicografado por Cristina Barudi, Mensagens que Libertam, alcance a espiritualidade dos espíritos puros e tenham misericórdia aqui no estado de Mato Grosso do Sul, no Brasil, onde quer que seja. Mas nós estamos aqui, essa é a nossa realidade hoje, estamos precisando de socorro, porque a sociedade em si muito pouco tem feito por essas famílias que estão perdendo seus entes queridos. O amor, ele deve ser o ponto de partida de qualquer ação. Quando você decidir fazer algo, seja o que for, amparar um faminto na rua, consolar uma pessoa desesperada, ensinar alguém a viver melhor, faça com amor. O amor é como um combustível, um alimento inigualável que é capaz de envolver a pessoa beneficiada numa aura de elevação tão grande que é capaz de curar dores, doenças e o desalento e promover grandes transformações para melhor. Antes de colocar à prática seus projetos, trabalhos, ações sociais, contatos com a família, com amigos, lembre-se de se munir de ingredientes mais importantes para a ceia: o amor. E ao ter contato com as pessoas, observe as reações de cada um quando chegar revestido desse sentimento luminoso por amor. Aqueles que estiverem abertos ficarão mais calmos, mais centrados, mais dóceis, mais leves. Tudo isso pode acontecer apenas pela sua presença amorosa. Já é muito. Mas as pessoas que entram nesta frequência afastam a dor, a desesperança, o medo, a competição e se tornam mais colaborativas. Observe o milagre que o amor promove e contaste que você pode ser o veículo que leva este imenso poder a todos os que cruzam o seu caminho. Que assim seja, que o amor seja o farol que nos conduza. Graças a Deus, gratidão equipe, gratidão à espiritualidade, gratidão a todos por este momento, e essas palavras veio a confirmar todo o nosso estudo e todas as necessidades que temos atualmente, tanto de entendimento, de esclarecimento, como de continuar fazendo a caridade, mas com uma verdade única vinda do nosso Criador. Gratidão. Gratidão, muito obrigada, Eurípides. Passo então para encerramento a Sebastião. Agradeço a todos vocês, que Deus continue iluminando a nossa jornada através desse conhecimento maravilhoso que acessamos. Muita paz, muita luz para todos. Então vamos falar por que dessas inflamações, dessas viroses. Nós sabemos que quando criamos um ambiente chamado de infecção, isso acontece quando nós baixamos a nossa frequência. Então, criou-se o ambiente. Infecção é que ativamos os vírus que até então estariam adormecidos, esperando uma oportunidade. E essa desordem, esse caos,
esta desorganização transforma-se no que nós chamamos infecção. E infecção já é a reação do corpo para expulsar os elementos que não estariam em harmonia com o nosso próprio universo. Sabemos o que estão colocando no ar por intermédio de aviões, de outras situações, venenos para o adoecimento da população. E o que estão colocando nos alimentos, nos medicamentos e em tudo mais que vocês já sabem. Sem a devida consciência do que realmente vamos trazer para dentro do nosso corpo e sem o devido preparo desses alimentos elegidos na hora da confecção ou na hora do repasto, se deixaram eles entrar da maneira que foram confeccionados, da maneira que foram plantados e etc., transportados, comercializados, e não fizermos a nossa parte de evangelização na transmutação desses seres, para conformá-los, para reorganizá-los, para atender às necessidades do nosso corpo, vamos passar por esses atropelos, por essas viroses, por essas inflamações. Normalmente, os alimentos que nós chamamos que inflamam o corpo não os reconhece como alimentos. Então, assim que adentram, por não reconhecerem, trabalha na sua expulsão. Por isso, tal alimento ou qual elemento, ao adentrar no nosso corpo, já é rejeitado, passa por esse processo. Mas se em meio segundo uma mente em harmonia, que procura vivenciar o Evangelho em espírito verdadeiro, dialoga com esse alimento, mastiga de tal modo, orientando e de tal forma harmonizando, que ao dissociar os tecidos do que está sendo mastigado em células, as células em moléculas, as moléculas em átomos, que o ideal é mastigar até perder o sabor daquilo que estamos comendo. Com o pensamento alinhado, nós podemos reorganizar os elementos e trazer, quando engolimos, o que não foi assimilado na intimidade da boca por milhões de pequenas glândulas, de acordo com o pensamento, com a intenção, com o sentimento e emoção direcionados, o que adentrar na direção do esôfago, estômago, duodeno, intestinos, até fazer o percurso em nosso sistema digestório, vai ser reorganizado de acordo com a nossa necessidade real, porque foi dada uma ordem de paz e equilíbrio para todo o corpo. E quem comigo não se ajunta, espalha, conforme no dizer de Jesus. Então, esses cuidados precisam ser levados em conta para ontem. O hábito da oração antes da refeição ou durante a confecção, se é nós que confeccionamos, ao entrar no ambiente, seja ele uma lanchonete, um restaurante, seja lá o que for, o pedir licença para entrar no ambiente e o apresentar na nossa própria essência o que nós realmente necessitamos para que os elementos condizentes com o nosso equilíbrio possam ser agregado nos alimentos e chegar em nosso universo conforme a nossa petição. Que Deus, na sua bondade infinita, possa, por intermédio do seu hálito divino, da sua lei, chegar a essas diretrizes mais lúcidas em nossas consciências, trazer esse hálito divino que transformar-se-á em pensamentos, a orientar N forças em nossa própria mente, porque a nossa capacidade criativa e essa interação com a matéria mental, de acordo com as nossas intenções e vibrações, nossos sentimentos, nossos valores, possa transformar esse hálito divino naquilo que necessitamos para a nossa nutrição psicobiofísica e interagir por intermédio da aura que forma
na soma dessas vibrações psicobiofísicas, naquilo que está no entorno, que está sendo canalizado para o interno. E com certeza, com esses cuidados, com o devido cuidado de devolver à terra, tirando o calçado e colocando o pé no chão, aquilo que está asfixiando o nosso próprio corpo, assim como abraçaram a árvore, o cuidado na hora do banho, o exercício de ouvir uma boa música, o hábito de uma boa leitura, e mais uma vez, por intermédio da meditação, da oração, ter uma atenção e um cuidado maior para o nosso universo, para aquilo que entra em nosso universo e para aquilo que sai de nosso universo também, para não desorganizar o entorno. Eu estou devolvendo para a natureza algo que vai ser um bom adubo, mas não é algo que vai desarmonizar a própria natureza. Que Deus, o Cristo, que já estão em nós, floresçam em nossa essência consciencial, pacifique nossas mentes, nosso mundo psíquico e emocional, reorganize o nosso universo perispiritual e físico e propicie melhores mecanismos para a nossa relação com o entorno num processo de solidariedade e fraternidade universais. Que a paz do Cristo, a paz de Deus seja sempre em nossas vidas. E aguardamos vocês mais tarde para falar da prevenção, da profilaxia, parte 2, com Ramatiz. Profilaxia do câncer e, consequentemente, de todas as enfermidades. Gratidão. Até mais tarde ou até a próxima. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou, não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.